Bom dia, garotos. Tudo tranquilo? Queridos, vamos ver aqui as preposições e os versos, tá? É comum essas questões, esses assuntos do Enem? Sim, muito comum, tá? Ficar ligado nisso aí, tá? Qual a ideia que traz Qual a ideia que traz as preposições, tá? Vamos entender então. A preposição, ela tem uma função, tá? Qual é a função principal da preposição, professor? Qual é a função que ela traz dentro do texto, tá? São palavras invariáveis, a primeira coisa que nós temos que entender, tá? Essas palavras invariáveis, elas interligam, tá? As orações, ou seja, interligam os elementos dentro dessas orações, tá? Então, tá, as preposições são palavras invariáveis que ligam, que unem, tá? Dois elementos dentro de uma frase, dentro de uma oração, beleza? Tá? Claro, fazendo a relação entre eles, tá? E os versos, professor? Bem, os versos, eles vão trazer, tá? Questionamentos sociais. É isso que traz os versos dentro do Enem, tá? Versos, canções, poesias, tá? E aqui nós temos, ó, o conceito que eu acabei de dar para vocês, não é isso? E aqui, lindos, ó, tá? Quem são essas conexões? O que estabelece ela, tá? Os verbos, adjetivos, advérbios, pronomes e substantivos. Beleza? Tá? E aqui nós temos o primeiro caso. Professor, eles são divididos em casos? Não, caso é a nomenclatura, tá bom? Somente isso. A nomenclatura para a gente poder entender melhor o conteúdo. Quero, professor, volte aí para o quinto caso, para o quarto caso, para o primeiro caso. Aí fica mais fácil a gente localizar as preposições, tá? Quem são as preposições que estão no primeiro caso? Nós temos a preposição a preposição desde, a preposição contra, tá? O a, vamos a Madrid, direção, lugar, finalidade. Então, ele vai trazer, tá? Esses termos, né? Tá? Ele vai trazer esses conceitos, tá? O conceito de direção, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. O conceito de direção, beleza? De lugar, movimento ou tempo, tá bom? Venimos desde lerros, tá? Ó, então ele vai trazer a ideia de quê? De procedência, tá? Também vai trazer a ideia de lugar, de distância, de tempo, tá? E o contra, professor? O contra tá fácil, ó. Comprei lá os pantalones contra su voluntar. Então ele vai trazer a ideia aí contrária, ideia de contrariedade, ideia de oposição, tá? De limite. Então ele vai trazer estas ideias. Lembrando, preposição a vai trazer a ideia de quê? Tá, ó, de direção, tá? Finalidade, movimento, desde procedência, distância, lugar, tempo. E contra, tá? Vai trazer a ideia de oposição ou contrariedade, como também a ideia de limite, tá bom? Já no segundo caso, tá? O entre, tá? Estávamos entre ir à la fiesta ou não ir, tá? Aí o entre vai trazer a ideia de meio, tá bom? Situação de meio das duas coisas ou pessoas. Também vai trazer a ideia de dúvida, tá bom? O hasta, ó, trabalhei hasta, tá? Ó, o hasta, aí o nome aqui hasta, tá? Perdão, a preposição hasta significa até, tá? E até em português traz a ideia de quê? Exatamente, de limite. Beleza? Sempre vai trazer essa ideia de limite, tá bom? E o Ásia, professor? Já o Ásia, vamos Ásia, Espanha, tá? O Ásia, ele vai trazer a ideia de direção, beleza? Ó, sempre vai trazer essa ideia de direção, tá? Professor, mas aí eu já vi em algumas questões a palavra acia, é a mesma coisa? Não, tá? Acia é outro grupo gramatical, que é um verbo condicional, tá? Esse verbo condicional, tá? Que significa fazia. Então, ó, acia tem a acentuação gráfica e ácia, tá? É a preposição. Então, nesse caso aqui, ó, tá? Nós temos que entender, tá? Esta diferença. Beleza? Pois bem, questão 1, tá? Vocês terão aí 10 segundos para fazer essa questão. Vamos lá, ó. 10 segundinhos aí para fazer a questão. Tente aí fazer ela. Vamos lá, ó. Marque a opção em que as preposições expressam respectivamente, tá? Ó. E aqui, queridos, eu tenho aqui, ó. Me quedaria aqui ele miércoles. Ficaria aqui na quarta-feira. Entre, ó, meio, hasta, até e Ásia em direção. Então, hasta aqui, ó, o entre meio, o hasta limite, tá? Que significa até, e o Ásia em direção, que significa, aliás, traz a ideia de em direção, não é isso? E tem o mesmo conceito, em direção. Então, nós temos aí, tá? Rumo, né? O Ásia também significa rumo, tá?
Então, aqui vai ser o quê? Meio, limite e direção. Morreu a questão, letra B de bola. Quem respondeu